Olá, está no ar mais um Tema é Direito. Este é um programa do curso de Direito do Centro Universitário Franciscano. Minha convidada de hoje é a professora Michele Oliveira Teixeira, mestre em Direito pela Unisc, especialista em Direito Tributário pela PUC do Paraná, advogada e professora do curso de Direito aqui do Centro Universitário Franciscano. Seja bem-vinda, professora. Boa tarde, professor Cristiano. É um prazer estar aqui hoje para esse bate-papo informal, para falarmos sobre a tributação de uma forma que todos entendam. Professora, já fez o registro, convidei-a para tratar do assunto sistema tributário brasileiro, sistema tributário nacional, e também combinamos que a professora vai dar ênfase à questão do imposto de renda. O que é possível falar sobre o sistema tributário nacional como sistema, professor, em conjunto? Bom, o sistema constitucional ele está previsto, por óbvio, na Constituição, que traz a competência tributária às pessoas jurídicas de direito público, ou seja, União, Estados, Distrito Federal e municípios. Tais pessoas precisam, evidentemente, arrecadar. A tributação se faz necessária na medida em que é necessário atender às necessidades da coletividade. Daí, a cobrança de diversos tributos. Agora, é importante dizer inicialmente, professora, não sei se a senhora concorda com isso, mas muito se fala no projeto de implementação do Estado Democrático de Direito, que obviamente tem, né, por detrás desse projeto um projeto de implementação do próprio Estado Social, e não há como falar nisso sem tributo, sem recolhimento, sem que aqueles que ganham mais paguem por aqueles que ganham menos. Isso está na estrutura, está na ideologia do Estado Social de Direito. A senhora vê isso também como algo importante a ser declarado, assim, de início na nossa conversa? Sem dúvida, a Constituição prevê o princípio da capacidade contributiva, aferindo que todos aqueles que auferem mais devem contribuir mais, né, com a tributação. Aliás, o imposto de renda é uma prova disso. Ele é informado pelo critério da progressividade e apresenta alíquotas que variam positivamente, ou seja, aumentam conforme aumenta a base de cálculo. Então, na verdade, toda a tributação perpassa por essa questão da capacidade contributiva, mas no imposto de renda a gente verifica isso com bastante propriedade. Eu lhe pergunto isso porque um fato é o relacionado à implementação dos recursos pelo Estado na educação, na saúde, etc., a partir de uma receita obtida com a tributação. Outro é as pessoas gostarem ou não de pagar imposto, são coisas diferentes, né? E nisso me parece que o imposto de renda assume um lugar de destaque. Sem dúvida, todo tributo ele é obrigatório por força de lei, ou seja, compulsório. Então, realmente, a autonomia de vontade não é um aspecto relevante. Pelo contrário, todos nós deveremos pagar a tributação incidente quando realizarmos os chamados fatos geradores. Geradores justamente porque geram a obrigação de pagar o imposto. Né? E juridicamente, assim, quais seriam os aspectos principais do imposto de renda? Bom, o imposto de renda, ele tem a progressividade como um critério informador, o que significa que ele é calculado de forma diferenciada. Ele é um imposto mais oneroso realmente, ou seja, ele é mais caro, mais elevado, não apenas porque a base de cálculo vai aumentando, mas também porque a alíquota varia positivamente. Bom, o que são esses elementos, base de cálculo e alíquota? E aí a gente vai ter que falar sobre o cálculo desse imposto. A base de cálculo, na verdade, é o valor da renda auferida mensalmente por cada um. Em regra, é a renda bruta, porque são dedutíveis apenas algumas despesas. E a alíquota, por sua vez, vem a ser um percentual que varia de 7,5% a 27,5%. Então, aplicando essa alíquota, que varia aumentando conforme aumenta a base de cálculo, se encontra o valor a ser pago. Mas acontece que as deduções a serem realizadas desse montante auferido são poucas. Existem limitações e dentre as limitações impostas às deduções, nós encontramos o limite imposto às deduções com a educação. Existe uma historicidade aí na evolução do imposto de renda. E na sua percepção, assim, quais foram as mais impactantes? Assim, o que mudou recentemente ou não tão recentemente em relação ao imposto de renda, que é interessante a gente conversar agora e
para conhecimento do nosso telespectador. Em especial as alíquotas, né? Nós tínhamos antes apenas 3 alíquotas, hoje nós temos mais alíquotas. Então, inicialmente existe uma faixa de isenção, o que significa que se uma determinada pessoa receber até um determinado valor por mês, ela não vai pagar o imposto de renda, porque ela é isenta, e a isenção é a dispensa legal do pagamento do tributo. Mas, se ela receber quantia superior a esta, então ela vai pagar o imposto de renda. Em que alíquota? Na alíquota inicial de 7,5%. E quanto mais a pessoa ofere por mês, mais ela paga o imposto de renda. E nós temos alíquotas intermediárias de 15%, de 22,5% e de 27,5%. Existe uma relação muito próxima do profissional do direito aí com profissionais de outras áreas nesse tema, professora. Eu cito como um exemplo o profissional das ciências contábeis, por exemplo. Isso é uma questão cultural ou realmente o profissional das ciências contábeis ele tem uma expertise mais aprofundada para trabalhar com essa questão? Nós hoje somos dependentes desses profissionais, né, da área contábil, em razão de que o nosso curso de Direito nos dá uma formação técnica mais voltada ao aspecto jurídico, mas nós não calculamos efetivamente e por isso nos auxiliamos dos profissionais das outras áreas. O que ocorre na prática é que muitas vezes esses profissionais da contabilidade que atuam na área da tributação e fazem o imposto de renda de milhares de pessoas, não conseguem sanar algumas dúvidas dessas pessoas. E essa é a questão que envolve a educação. Ou seja, eu posso deduzir a totalidade do gasto com a educação ou não? Existem limitações e quem paga conhece as limitações. Mas por que essas limitações existem? E, ainda outra pergunta e talvez a mais importante, será que essas limitações hoje existentes, elas convergem ou divergem do Estado democrático do direito? Onde fica o princípio da dignidade humana dentro dessa questão? O curso de Direito aqui da Unifra, ele presta apoio nessa seara, nessa matéria, para outros cursos, principalmente para o curso de Administração, Ciências Contábeis, principalmente para o de Ciências Contábeis. A senhora vê, assim, uma diferença em termos de teoria e de cálculo nesses dois cursos? É possível dizer que o aluno do Direito ele fica centrado mais numa perspectiva teórica da tributação e o aluno das Ciências Contábeis, por exemplo, ele é um aluno mais de realidade prática disso ou os dois alunos, nessa perspectiva, eles se confundem? Na verdade, a prática existe nos dois cursos, né? E nós, enquanto operadores do direito, praticamos a tributação, mas num viés jurídico. Enquanto o profissional das ciências contábeis, ele vai analisar mais aspectos voltados a cálculos. Então, são situações bem distintas, mas trabalhamos juntos, não só aqui na academia, como no cotidiano. Isso é um outro fenômeno interessante, né, professora? O fato de que hoje, por exemplo, grandes escritórios de advocacia e outros não tão grandes também contam com o apoio de contadores dentro dos seus quadros profissionais. Me parece que essa é uma realidade cada vez mais comum. A senhora tem visto isso nesse mercado de trabalho específico com a questão da tributação? Sem dúvida. Muitas vezes, antes mesmo de propor as ações que entendemos necessárias para garantir os direitos dos nossos clientes, é preciso que se faça uma perícia contábil a fim de averiguar, apurar os valores exatos. Daí a necessidade do auxílio desse outro profissional, porque a nossa técnica é jurídica. Não perpassa por essas questões diferenciadas trabalhadas no curso de Ciências Contábeis. Professora, existe uma questão cultural relacionada à ausência de uma postura preventiva no que tange ao recolhimento tributário brasileiro. E no imposto de renda isso também aparece. Talvez não tanto em relação às pessoas jurídicas, mas muito em relação às pessoas físicas. A senhora vê isso decisivamente como um problema cultural, uma questão cultural intrínseca? Sem dúvida. A cultura é da inadimplência. Isso em razão de que nem sempre a fiscalização foi tão efetiva como é atualmente, né? E também em razão das diversas sanções aplicadas pelas autoridades administrativas. Então, veja, num momento passado em que a fiscalização não era tão efetiva, as pessoas preferiam não pagar tributos. E, somado a essa costumeira inadimplência, ainda existem atualmente as sanções políticas, que são somadas às sanções pecuniárias. O que eu quero dizer é que essa cultura da inadimplência, existente em razão de uma fiscalização que antigamente não era tão efetiva, vem
Hoje, sendo somada à atuação do fisco que cada vez aperta mais o cerco. O que eu quero dizer com isso? Que além da imposição daquelas sanções pecuniárias, as conhecidas multas, sanções outras também são aplicadas. São as chamadas sanções políticas. E, na verdade, com a aplicação de tantas sanções, essa cultura da inadimplência permanece. E eu me pergunto muitas vezes, como fazer para que essa cultura da inadimplência fosse modificada? Como chamar o contribuinte a adimplir? De que forma fazer isso? Não quero dizer aqui premiar o bom pagador, mas gostaria de ressaltar que talvez o fisco pudesse pensar em estratégias outras para convidar o contribuinte a adimplir, dando a ele, quem sabe, mais descontos, outras alternativas, alguns benefícios. Acho que essa seria uma maneira de mudar a cultura da inadimplência para uma cultura nova, uma cultura de contribuir dentro da sua capacidade. E aí, claro, nós poderíamos trabalhar não só com o imposto de renda, mas também com qualquer outra tributação nesse sentido. E me parece que a senhora tocou num ponto chave, assim, específico, que é a questão da fiscalização. No Brasil, muita coisa mudou depois que nós começamos a ter uma fiscalização muito mais ostensiva do que nós tínhamos há 20, 30 anos atrás. E isso ocorre em todos os setores, né? Ou numa grande vastidão de setores. A Polícia Federal é um órgão interessante, né, para a gente citar como exemplo, mas a Receita Federal também é um órgão que mudou muito de alguns últimos anos para cá, e dada a articulação dela com o Judiciário, me parece que o poder aí de arrecadação aumentou consideravelmente. A senhora vê, de alguns anos para cá, uma mudança radical nesses sistemas? Claro que sim, né? No nosso cotidiano mesmo, a tecnologia permite uma série de coisas que não eram permitidas antes. O próprio cruzamento de dados, né, com as movimentações bancárias, que era algo impensável alguns anos atrás, sem autorização judicial, por exemplo, hoje é uma realidade. Exatamente. E as questões da permuta de informações entre as fazendas. Então, a fazenda estadual, a fazenda municipal, a fazenda federal trocam informações necessárias à boa fiscalização. E isso aumenta a arrecadação cada vez mais. Professora, esse definitivamente é um tema super interessante para o aluno de Direito, mas também para pessoas que não são necessariamente vinculadas aos cursos de Direito. É um tema de conhecimento geral, esse eu diria. Eu peço que façamos um pequeno intervalo e a gente pode retornar no segundo bloco para tratar especificamente do imposto de renda. Pode ser? Certo. Fique conosco, nós já retornamos. Eu sou a coisa mais importante do planeta. Sou forte, sou indispensável, sou mais eu. Afinal, todos precisam de mim. Não tenho cheiro nem gosto, sequer tenho cor. E mesmo assim, todos precisam de mim. As pessoas, as plantas, os animais. Tudo aquilo que habita a terra tem em mim a satisfação de suas necessidades. Sou a lágrima que sai dos seus olhos, o aguçar da sua boca sedenta. Limpo, floresço, regenero, hidrato e mato a sede. Sou tudo o que há de melhor e preciso me proteger, pois um dia posso me extinguir e sem mim todos à minha volta virarão pó. Preciso me proteger e preciso que todos me protejam. Sou importante demais para acabar. Eu sou água. Somos todos água. Retornamos com o tema É Direito de hoje. Este é um programa do curso de Direito do Centro Universitário Franciscano. E, como já disse no primeiro bloco, converso com a professora Michele Oliveira Teixeira, professora do curso, especialista em Direito Tributário pela PUC do Paraná, mestre em Direito pela Unisc, não é, professora? E falávamos então sobre a questão da tributação brasileira, sobre o sistema tributário nacional e pincelando o imposto de renda, que me parece assim, que é o tributo talvez
um dos mais interessantes, talvez o mais interessante, porque é o que afeta um grande número de pessoas. Qual é a relação do imposto de renda, que a senhora já explicou brilhantemente aqui no primeiro bloco, com as deduções do imposto de renda? Isso é uma pergunta que me parece que também é do interesse geral. As pessoas, na época de declaração do imposto, estão sempre preocupadas com o que elas vão deduzir para, obviamente, pagar menos, né? Ainda que esse não seja um interesse direto do próprio Estado, que, como também dissemos, a condição de possibilidade para se falar um Estado social é arrecadar. Sem dúvida, mas o Estado que permite a arrecadação é o mesmo Estado que traz garantias e direitos a serem observados. Logo, a questão do imposto de renda e as suas deduções é de extrema importância para todos nós, porque quem ofere uma renda mensal superior àquela que está na faixa da isenção vai pagar esse tributo mensalmente. E é um tributo bastante oneroso, haja vista a própria progressividade. Logo, o que podemos deduzir da base de cálculo? O que podemos descontar do valor bruto mensal auferido? Algumas despesas. Temos despesas médicas, que podem ser deduzidas na sua totalidade. Temos despesas de educação, que são limitadas. E veja que a limitação às despesas de educação, ela aparece em duas vertentes diferentes. Existe uma limitação de valor individual anual. Isso significa que não importa o quanto eu gaste com a educação por ano, existe um teto, um valor máximo que eu vou poder deduzir da base de cálculo do imposto de renda. Agora, me parece que isso é um nítido esforço do Estado para o incentivo à educação, correto? Entretanto, essa estipulação do limite, a senhora vê isso como algo saudável? Talvez não fosse, para realmente incentivar a educação brasileira, não seria necessário não estabelecer limite algum para isso? E criar-se, então, a possibilidade de dedução de todo o valor investido em algo tão importante para um país tão deficitário, num tema tão relevante hoje, né? Bom, se nós formos analisar a legislação do imposto de renda, que traz limites à dedutibilidade dos gastos com a educação face ao Estado Democrático de Direito, nós vamos obrigatoriamente verificar o princípio da dignidade da pessoa humana. Muito bem. Então, na verdade, para que serve a educação? Para que o ser humano possa se aprimorar, desenvolver as suas habilidades físicas, intelectuais, psíquicas. Sem a educação, nós não poderemos ter o necessário para o labor. E sem trabalhar, evidentemente, não poderemos nos ver como pessoas dignas. Daí a violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. Sim. A educação é tão fundamental que a Constituição, no seu artigo 6º, a concebe como direito social, dando ao Estado, à família e à sociedade a obrigação de proporcioná-las. Pois é, mas esse Estado que não consegue proporcionar a educação a todos é o mesmo Estado que traz as limitações às deduções com a educação. Então, na verdade, se o Estado não pode, não consegue dar a todos o acesso necessário à educação, o desenvolvimento de todas as suas habilidades necessárias ao trabalho, essa pessoa não vai ter a dignidade tão almejada pelo texto constitucional. Bom, se isso não é possível, ao menos esse próprio Estado deveria permitir a total dedução de referidas despesas. Agora, muito possivelmente, professora, isso deve estar relacionado, e diretamente relacionado com uma espécie de equilíbrio, né, entre o contribuir e o deduzir. Porque também daqui a um pouco, se fosse possível deduzir tudo, por outro lado, claro que o sistema ele incentiva o processo educativo de um lado, mas de outro lado, ele também limita a capacidade de arrecadação. Então nós temos que ver se fechando, né, um buraco num determinado setor, a gente não abre um rombo no outro. Porque a gente não pode esquecer que por trás de tudo isso está um projeto de um Estado interventor, de um Estado social que quer, com base no princípio da igualdade, colocar as pessoas, né, em situações parecidas, vamos denominar assim. Esse é o projeto constitucional. E aí vem essa questão da tributação, do sistema brasileiro tributário, que, aliás, muito tem se falado sobre a própria reforma do sistema, não?
Pois é, e aí falando sobre a reforma, sobre essas questões, sobre a preocupação de arrecadar, justamente porque os impostos são arrecadados para o custeio das despesas gerais. Então, se o imposto é federal, é evidente que a arrecadação é necessária. Mas por que não se falar numa reforma no que tange a essas limitações hoje existentes em relação à educação? E veja que, se nós analisarmos a jurisprudência, nós vamos encontrar um pleito no sentido de suspender a limitação dos gastos com a educação formal. E esse é o aspecto que nós poderíamos pensar. A educação informal, aqueles cursos de inglês ou de qualquer outra língua estrangeira não entrariam como dedução viável em termos da educação. Mas a educação formal, esta sim, esta poderia ser deduzida na sua totalidade, porque isso permitiria que o contribuinte pudesse ter a renda auferida, mas sem que a parcela utilizada para a educação fosse também tributada. Agora, eu sinceramente, assim, eu acredito que esse equilíbrio que eu lhe fiz referência entre arrecadar e deduzir é o que justifique, por exemplo, isso que a senhora está dizendo, que aquele que busca o acesso a uma segunda língua ou uma terceira língua não possa deduzir isso do imposto de renda. Isso realmente, assim, para um país que quer crescer e que não pode viver isolado, isso também significa viver isolado numa língua, não haja incentivo fiscal para isso também. Me parece que isso é um grande tiro no pé do sistema. Exato, então vejam que interessante esse aspecto. A gente hoje tem esses dois limites, o limite do valor, que é um limite até então inconcebido. Se nós formos pensar no direito à educação, resguardado pela Constituição e no próprio princípio da dignidade da pessoa humana. E a questão da educação informal, que até penso que num primeiro momento nem poderia ser suspensa a limitação existente quanto a essa limitação informal. Mas se nós já tivéssemos um avanço e pudéssemos então ver suspensa a limitação dos gastos, da totalidade dos gastos com a educação formal, nós já teríamos um caminho trilhado à concretização do Estado Democrático de Direito. E a jurisprudência já acena nesse sentido. Nós já temos decisões favoráveis e, muito embora tenhamos também decisões desfavoráveis, está em trâmite uma ação direta de inconstitucionalidade. Em breve, certamente, saberemos como o Poder Judiciário vê essa situação da concretização do Estado democrático pela tributação, porque é isso que se fala modernamente. A gente deixa de estudar o direito tributário apenas no seu aspecto técnico, mas damos alguns passos para trás para enxergar o direito tributário dentro do todo do qual ele faz parte, que é o próprio direito constitucional, e os direitos assegurados a todo cidadão. Professora, a senhora trabalha a disciplina de Direito Tributário aqui no curso de Direito há algum tempo, e essa é uma disciplina que, na matriz curricular do curso de Direito, ela está situada do meio para o final do curso, mais para o final do que para o meio. E eu lhe pergunto o seguinte, a nível de pesquisa aqui no curso, nos artigos de trabalho final de graduação, a senhora tem notado assim, o interesse dos alunos por esse tema? Porque realmente assim, me parece que é algo que tem tudo a ver com a sedimentação de um Estado que cada vez mais, a partir do princípio da igualdade, quer transformar uma realidade que, a duras penas, se sedimenta no cenário brasileiro. Sem dúvida. Eu acho que o papel do professor é justamente de informar e instigar o aluno a pensar o direito de uma forma diferente. Se nós temos balizas colocadas pela Constituição, e elas estão aí desde 88, é necessário que se pense nesse texto de forma a vê-lo concretizado, efetivado na realidade, porque muito se fala em crise da efetividade da Constituição, mas pouco se faz para tentar concretizá-la. Então fica sempre um convite. Inclusive tem alunos que já pesquisaram sobre o direito tributário nesse enfoque mais constitucional, defendendo inclusive a dedução da totalidade dos valores gastos com o tratamento quando as medicações são de valores elevados e são pagas pelo contribuinte.
A senhora diz isso porque as despesas de farmácia não são dedutíveis no imposto de renda, correto, professor? Exatamente. E aqui não falamos apenas dessa medicação trivial que é utilizada para o combate das doenças cotidianas, por assim dizer. Me refiro especificamente a doenças mais graves que necessitam de um tratamento em termos de fármacos mais avançados e que realmente tem um custo elevado. Então, se o sujeito, o contribuinte hoje necessitar para manter a sua vida de uma medicação cujo custo é bastante elevado, esse valor mensal ele não pode deduzir da base de cálculo do imposto de renda. Por quê? Porque é vedada. Esse aumento na pesquisa que a senhora faz referência, vamos denominar assim, né, no aumento da atividade de pesquisa dos alunos em relação ao tema. A senhora vê uma relação direta disso com a própria transformação da jurisprudência no que tange ao sistema tributário nacional, uma intervenção maior? Existe uma relação direta entre essas duas coisas? A senhora percebe isso? Me parece que tudo nasce da discussão doutrinária acerca de um tema. Isso acaba sendo levado ao Poder Judiciário e uma vez o Poder Judiciário se manifestando acerca disso, o próprio Legislativo é convidado a mudar a legislação então vigente. E a preocupação se dá em razão da tão falada reforma tributária, que na verdade não sai do papel. O próprio imposto sobre as grandes fortunas é um grande exemplo disso. Existem projetos e mais projetos que falam sobre o tal imposto sobre as grandes fortunas, que é de competência da União Federal e que desde 88 poderia eventualmente ser por ela criado por lei complementar, mas até hoje não foi. E vejam bem, a Constituição não cria tributos, ela apenas outorga competência, ou seja, poder de tributar. Quem cria efetivamente é o Poder Legislativo, a lei, seja ela ordinária ou complementar. E o que é uma grande fortuna? Sequer sabemos dizer, porque isso não foi definido ainda por lei complementar. Então, me parece que é extremamente necessária uma reforma tributária e, infelizmente, não vejo hoje a possibilidade de uma reforma de monta, porque me parece que não há um interesse político em relação a isso. Mas, pelo menos, aquelas reformas mais pontuais, essas são extremamente necessárias. Professora, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no programa, lhe parabenizar pelo trabalho que a senhora vem desenvolvendo no curso de Direito. A senhora é uma das referências do curso de Direito da Unifra, os alunos sabem disso, os professores também, a coordenação também. Então, agradecer, né, pela sua participação e dizer que tanto o programa quanto o curso estão de portas abertas à senhora. Tá ótimo, agradeço a oportunidade, é sempre um prazer poder fazer um bate-papo informal e esclarecer aos telespectadores sobre algumas questões pertinentes à tributação. Bom, para finalizar o programa, agradeço pela sua audiência e fique ligado nos próximos programas da TV Unifra. Até a próxima!